Olá, agora nós estamos realmente iniciando a nossa nova série, Uma Igreja Irresistível. Tudo que nós falamos até agora foi uma introdução das características dessa igreja. E hoje nós vamos falar da primeira característica, que é fome de Deus. Se você tem realmente fome de Deus, e quando eu falo em fome, me vem à mente o Salmo 42, quando Davi diz: assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti. Então Davi está falando de uma fome que ele tem por Deus, de um desejo intenso que a alma tem por Deus. A verdade é que muitas vezes nós nem conhecemos a fome, nós nos alimentamos muitas vezes pelo prazer de nos alimentarmos. Não sei se você já viveu uma experiência de fome. E podemos cair na rotina. Nossa vida de igreja, ela pode ser uma rotina. Nós nos reunimos apenas para cumprir um protocolo, um hábito que nós temos, e isso não gera vida. O que gera vida realmente é a fome de Deus. Então o Wayne fala no seu livro de alguém que queria abrir uma igreja numa ilha. Então ele fez a seguinte pergunta para aquele pastor: você ama as pessoas dessa ilha? Ele disse: eu gosto dessa ilha, eu acho essa ilha bonita. Ele disse: eu não perguntei isso, eu perguntei se você ama as pessoas que estão nessa ilha. Então, se nós não amamos a Deus do mais profundo do nosso coração, se nós não temos fome de Deus, nós não nos tornaremos uma igreja, um povo irresistível. E quando se fala em amar a Deus, quando se fala em ter fome de Deus, existem três coisas que nós devemos avaliar como sinais da presença de Deus na nossa vida. A primeira coisa é que nós reconhecemos o vazio que há em nós e, ao mesmo tempo, uma necessidade de nos aproximarmos de Deus. Nós nunca buscaremos a face do Senhor até que nós sintamos a necessidade de buscar a face dele. Isaías 55 fala: vinde todos que estáis com fome, vinde comprai sem dinheiro e sem preço. Então eu tenho que admitir primeiro que há uma fome, há uma necessidade profunda da minha alma por Deus. Não é uma questão de escolha, é uma questão de sobrevivência. Não há possibilidade nenhuma de vivermos fora de Deus. Então, se queremos, de fato, ter fome de Deus, nós precisamos primeiro identificar o nosso vazio. E o nosso vazio, ele só pode ser preenchido por Deus. As nossas necessidades mais vitais, elas só podem ser supridas por Deus. Então, se tem algo que nós devemos pensar com relação a essa fome da presença de Deus, é em reconhecer o vazio que há em nós. O homem nunca terá iniciativa, ele nunca terá disposição para buscar até que ele reconheça a sua real necessidade. A verdade é que a vida é cheia de muitas coisas, e coisas que atrapalham essa percepção de que nós necessitamos de Deus. Muitas vezes nós nos julgamos autossuficientes. Então o primeiro ponto, o ponto vital, é reconhecermos esse vazio que há em nós. Segundo, é preenchendo o vazio com aquilo que é certo. Uma vez que o homem admite que tem um vazio, ele começa a buscar uma forma de preencher esse vazio. E as pessoas se perdem, porque elas procuram em lugares que elas não serão preenchidas, elas se entregam a prazeres momentâneos e elas começam a sofrer a consequência disso, porque além de não preencherem o vazio que elas têm, elas se tornam escravas, elas são escravizadas por aquilo que elas buscam. As pessoas podem fazer isso buscando o trabalho como uma forma de compensação, uma dependência química, uma droga, uma relação amorosa, qualquer coisa que no fundo não preenche, mas torna a pessoa muito mais vazia e muito mais escravizada. Então eu preciso buscar preencher o meu vazio no lugar certo. E nem a igreja vai preencher o nosso vazio. Isso não é o propósito de Deus. A igreja é instrumento para revelar o Deus que preenche o vazio do nosso coração. Tem muitas pessoas que usam a religião, usam a instituição, usam a igreja como um instrumento. Elas criam expectativas de que a igreja vai preencher o vazio delas. Nenhuma igreja vai fazer isso. Isso é papel de Deus. Então, quando você busca preencher o vazio do seu coração com Deus, você está buscando preencher o vazio na coisa certa. E o terceiro ponto, e o último ponto,
é que essa igreja ela vai exibir intencionalmente os sinais de uma fé visível e concreta. É um lugar onde nós não temos apenas palavras, onde nós temos palavras e ações, onde aquilo que nós cremos, aquilo que é a base, aquilo que é o fundamento da nossa vida, ele se torna evidente na nossa maneira de viver. Então, quando você tem o vazio do seu coração preenchido em Deus, automaticamente as pessoas vão perceber nas suas atitudes sinais dessa fé, dessa crença que você desenvolve. Aliás, fé, porque crença é diferente de fé. Então, se você tem essa marca na sua vida, é sinal de que você está, de fato, alimentando e revelando a sua fome em Deus. Então, Davi, naquele momento, no Salmo 42, ele está expressando o sentimento mais profundo da alma dele. Ele diz: a minha alma tem sede de Deus, eu tenho fome de Deus. E eu gostaria que eu e você, todos nós, vivêssemos um cristianismo de maneira que as pessoas percebessem em nós essa fome. É claro que em alguns momentos você vai à igreja por hábito, mas que lá no fundo a sua alma também seja desejosa pela presença de Deus. Então essa é a primeira característica que você vai poder trabalhar agora no seu pequeno grupo. Dê às pessoas a oportunidade de falarem daquilo que elas entenderam sobre essa característica e a importância dessa característica na vida da igreja.